Meu nome é Tatiana Coledan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dar uma geral no que vem a ser a neuralgia do trigêmeo. Responder o que muita gente tem me perguntado sobre que tipo de tratamento eu estou fazendo hoje, se eu ainda faço uso do canabidiol. Inclusive é interessante que os meus vídeos mais assistidos nesse canal são os vídeos que falam do canabidiol, porque realmente assim as dúvidas são muito grandes, as pessoas querem saber, né, porque pegam um pouco de informação aqui, um pouco ali e querem saber, mas assim há uma necessidade de se falar um pouquinho mais do que é a neuralgia do trigêmeo. Então eu resolvi aproveitar essa última semana de outubro, porque outubro é o mês de conscientização das dores faciais, que inclui a neuralgia do trigêmeo, neuralgia occipital, neuralgia do glossofaríngeo, enfim. Mas como eu falo no caso aqui de neuralgia do trigêmeo, então eu gostaria de nessa última semana deixar assim um pouquinho mais claro do que vem a ser. Isso daí vamos falar dos tratamentos também, do que eu já fiz e o que eu tô fazendo hoje, né? Na verdade, assim, a neuralgia do trigêmeo, ela é uma disfunção ainda desconhecida do nervo trigêmeo, que é considerado o maior nervo da cabeça. Ele é o quinto nervo craniano. Nós temos 12 pares de nervos de cada lado, o trigêmeo é o quinto. E ele é responsável por toda a parte motora e sensorial do nosso rosto. E ele é o responsável por transmitir a sensação do nosso rosto para o cérebro, né? Ele recebe esse nome porque ao chegar no rosto ele se divide em 3 ramos, né? Ele faz, é como se fosse isso aqui, né? Ele vem por aqui assim e ele faz mais ou menos isso. Então seria V1, que seria o ramo oftálmico, que é essa parte aqui assim de cima, pega o olho, essa parte aqui de cima, né? O ramo maxilar, que compreende essa parte aqui da bochecha, essa partezinha aqui assim do nariz, e V1, V3, desculpa, que é o mandibular. Cada um desses 3 ramos, que às vezes falam, mas são 3 fios. Não, são 3 ramos. Cada um desses 3 ramos, eles têm em média 15 mil terminações nervosas. Então, por isso que sentimos muito toda a região do rosto, incluindo dentes, né? Eu sou uma que já estive na minha dentista, que tem uma paciência de Jó comigo 500 vezes. Eu acho que eu tô com um dente ruim. Aí ela vai, ela olha, ela faz, ela acontece e não é nada. Ela fala, Tati, não é o trigêmeo, né? Então, ela é uma enfermidade universalmente conhecida como a condição mais dolorida, né, extremamente cruel e dolorida, conhecida pela prática médica em todo o mundo. O distúrbio, ele realmente provoca uma dor lancinante na região do rosto por onde passam os nervos. Ela pode ser em apenas um dos ramos, pode ser em 2, pode ser em todos, né? Eu quando comecei, por exemplo, eu só tinha aqui, em V2. Depois passou para baixo e a última foi V1, que foi quando pegou o olho, né? Foi o último ramo a ser atingido. Não é uma doença fatal, tá? Morre? Não morre. Não é uma doença fatal, mas ela é extremamente incapacitante, tá? E ela é conhecida, infelizmente, como a doença do suicídio, como eu já comentei, né? Não que as pessoas vão se dar um tiro por causa disso, não é isso. É que no momento de desespero, de crise, porque às vezes as crises são muito agressivas, muito agudas, porque a dor é muito aguda, e as pessoas acabam fazendo um mix de remédio, toma tudo que tiver e acabam muitas vezes cometendo o chamado suicídio involuntário. E eu falo que eu conheci 3 americanos e 2 brasileiros que infelizmente perderam a vida nessa condição. A neuralgia do trigêmeo, embora a gente tenha uma grande dificuldade de reconhecimento dessa enfermidade aqui no Brasil, ela é considerada e listada como uma doença rara, tá? Pelo Office of Rare Disease do National Institute of Health. E ela, hoje, a média dela, ela comete 4 pessoas em cada grupo de 100 mil.
né? Então eu costumo dizer que somos todos privilegiados, né? De uma forma bem negativa, mas vamos dizer assim, mas somos privilegiados. 4 pessoas em cada grupo de 100 mil pessoas. A doença, ela é classificada em 2 tipos, tá? Ela pode ser chamada de clássica, que se divide em dois grupos, né? Um que é relacionado à compressão do nervo por um vaso sanguíneo ou uma artéria, alguma coisa que acaba agarrando, abraçando o nervo, né? E outro conhecido como idiopático, ou seja, sem nenhuma causa aparente. Você faz exame, você faz ressonância, você faz angiorressonância e não aparece nada. Nada justifica a tua neuralgia do trigêmeo. Essa é a considerada neuralgia do trigêmeo idiopática, tá? E o segundo tipo, ela é chamada de neuralgia trigeminal dolorosa, que ela é relacionada à lesão do nervo causada por tumores intracranianos ou advindas da esclerose múltipla, por exemplo, ou do herpes zoster. E às vezes uma doença na bainha de mielina, né, ou membrana de mielina, que é aquela membraninha que envolve o nervo. Tá? Eu conheço algumas pessoas também que desenvolveram neuralgia do trigêmeo devido tanto ao herpes zoster como a esclerose múltipla, né? E acabam tendo que tratar duas enfermidades difíceis, né? A dor, ela é uma dor intensa e aguda, né? Não é uma dor assim que minhas pessoas falam, mas dói direto? Depende, tá? Isso até é uma coisa bem interessante de se falar, porque não existe uma receita de bolo. Cada indivíduo, se você pegar 100 pessoas, não, vamos conversar com 100 pessoas que têm neuralgia do trigêmeo, cada um vai ter, é doença comprovada, tá? Por médicos, mas cada um pode apresentar sintomas diferentes, né? Então, a dor, ela pode ser desencadeada por estímulos sensitivos, que até popularmente são chamados de gatilhos de dor, né? Coisas bem simples como falar, beber água, escovar o dente, comer, sorrir, né? Fazer barba no caso dos homens, passar maquiagem no caso das mulheres, né? Lavar o cabelo, pentear o cabelo, né? Eu falo que eu sou um exemplo disso. Toda a minha vida, como eu fiz inclusive balé clássico durante muitos anos, eu sempre tive cabelo longo. Mas para mim a melhor opção passou a ser o cabelo desse comprimento e não pretendo mudar, porque realmente é muito mais fácil você lavar e pentear um cabelo desse tamanho do que você lavar e pentear um cabelo muito comprido, né? Como eu já cheguei a ter crises tenebrosas embaixo do chuveiro, começar a gritar dentro do banheiro, né? Então é bem complicado mesmo. E a sensação que você tem, assim, para descrever essa dor, ela é assim, você tem a sensação muitas vezes de você ter o rosto queimando, ou você ter picadores de gelo, sabe aqueles picadores de gelo? O faca te picando, te esfaqueando, formigas andando pelo teu rosto, né? Sem contar os choques, que é como choque elétrico mesmo, aquele chocão que você enfia o dedo na tomada e leva um tranco, né? Então realmente assim é difícil, né? E é um quadro realmente incapacitante, embora tenhamos essa aparência que é o que gera, né, muito problema, porque além do fato da doença ser desconhecida, nós não temos sinal, né? Nós não temos nenhum sinal aparente, né? Nada. Então realmente é bem cruel. O diagnóstico da neuralgia do trigêmeo também é uma parte bem complicada, né? Porque a neuralgia do trigêmeo geralmente ela é extremamente mal diagnosticada, infelizmente, né? Antigamente dizia-se que a neuralgia do trigêmeo era comum em pessoas a partir de 60 anos. Eu tive aos 33. Conheço pessoas que tiveram aos 8, aos 15, aos 20, e conheci um caso, ele inclusive um americano chamado Brandon, e o Brandon é até hoje assim conhecido como o caso mais jovem diagnosticado com neuralgia do trigêmeo, um menino de 2 anos, né? Vai ser uma
uma coisa bem difícil, e que ele teve assim, eu falo que foi Deus, né, que realmente encaminhou esse menino para o profissional certo, porque para poder descobrir, né, porque imagina, com 2 anos a criança não sabe dizer o que está acontecendo, né, mas enfim, então essa realidade mudou-se muito, tá? Nem todo exame de imagem, a maioria dos diagnósticos é feito de acordo com a própria explicação do paciente para o médico, porque nem sempre a ressonância magnética vai mostrar, né? Ela realmente não mostra. Às vezes a angiorressonância consegue mostrar, a angiorressonância magnética, mas às vezes também não, né? E os tratamentos assim disponíveis que a gente tem são todos paliativos, infelizmente, porque ainda não há cura para neuralgia do trigêmeo, né? Então todo tratamento vai começar sempre com medicação, né? Então todo tratamento começa com medicação. A medicação é anticonvulsiva, né? Todas elas. Ah, mas você tem convulsão? Não. Mas todo tratamento é com medicação anticonvulsiva. E a tendência é assim, vai sempre subindo, né? Então, por exemplo, carbamazepina, oxcarbazepina, gabapentina, lamotrigina, pregabalina, baclofeno, enfim, eles são introduzidos lentamente, mas a tendência, infelizmente, é ir aumentando as doses. Aí chega uma hora que nem o teu corpo não aguenta, né? Eu cheguei a um limite de 18 anticonvulsivos por dia e não aguentava mais, né? Falo que eu era um vegetal que anda. E aí depois, quando ou a pessoa não tolera mais os efeitos colaterais, ou enfim, não há mais resposta nenhuma, aí é proposto os tratamentos cirúrgicos. Então existem procedimentos não invasivos, né, como é o caso do bloqueio de dor, como a radiofrequência térmica pulsada, a compressão pelo balão, né? Tem também os não invasivos que não lesionam o nervo em nada, como o Gamma Knife e o CyberKnife, que nós temos hoje já, como eu pus no último vídeo, um único equipamento aqui no Brasil, né? E geralmente quando a compressão do nervo por uma artéria, é feita a descompressão microvascular, né? Do nervo trigêmeo, onde eles separam, né, a artéria que está pegando o vaso que está comprimindo o nervo, colocam vamos dizer assim, uma almofadinha, vamos entender assim, chamada Teflon, né, onde para tentar separar. Nunca mais vai voltar? Vai voltar, sempre volta, né? Quanto tempo? Cada um é cada um responde de um jeito. A primeira cirurgia de cabeça aberta que eu fiz, a hora que eu acordei na UTI, eu tive um choque. Entendeu? Mas conheço gente que ficou 3, 4, 5 anos bem, né? Então, assim, é muito relativo, é muito de pessoa para pessoa, né? Então isso também acaba tornando as coisas assim um pouco mais difíceis, né, para as pessoas entenderem. Uma nova esperança em termos de tratamento de medicamentoso, vamos dizer assim, hoje em dia, é o óleo do canabidiol. Eu falo que eu acabei virando uma porta-voz do canabidiol, porque eu experimentei em março de 2019, né? Nós estamos em outubro de 2021, eu não tomo mais desde junho do ano passado, 2020, eu nunca mais tive dor, né? Aquela dor lancinante que eu tinha, que me levou inúmeras vezes por mês na emergência, nunca mais tive, né? Mas não tive efeito, não tive nenhuma resposta positiva nos choques, né? Hoje eu tenho uma média de 150 crises de choques por dia, e agora, semana que vem, eu vou passar numa consulta e eu vou tentar a associação do canabidiol com o THC. Eu tomei o canabidiol puro, sem THC, né? E agora eu vou tentar esse tratamento com auxílio do THC para ver como é que eu vou responder, né? Porque a minha médica, inclusive, acredita que isso vai me fazer um bem enorme. Eu também acredito, né? Então, é uma opção.
né? E no mais, assim, a gente vai... Hoje eu não tô com medicação nenhuma, né? Apenas quando eu fico assim ruim, mesmo que os choques me tiram o centro, vamos dizer assim, eu tomo medicamento à base de codeína, né? Tira os seus choques, não, mas ameniza um pouco aquela coisa grossa, né, vamos dizer assim. E fui buscando alternativas para mim. Por exemplo, escovar o dente nunca mais para mim foi um pesadelo, desde que eu troquei a escova convencional pela elétrica. Acabou. Nunca mais sofri para escovar os dentes, entendeu? Então são alternativas que você tem que buscar, né? A gente tem que buscar alternativa, a gente tem que pesquisar, entendeu? Porque o Brasil é muito carente de informação, muito carente de informação, muito carente no atendimento especializado. Eu mesma já estive em 2 neurocirurgiões renomados, inclusive, particulares, que falaram pra mim assim, qual é o problema? Falei, neuralgia do trigêmeo. Me desculpa, eu até gostei da sinceridade, prefiro, me desculpa, mas eu não atendo neuralgia do trigêmeo. Passa lá com a minha secretária, pega o cheque, mas eu realmente não atendo neuralgia do trigêmeo, entendeu? Então, eu acho assim, hoje, o tratamento que eu faço por opção minha foi como eu consegui controlar a dor com o canabidiol, e eu falei que eu não vou voltar para os anticonvulsivos nunca mais, e olha que nunca mais é muito tempo, mas eu falo nunca mais, né? Eu vou testar agora o THC para ver a eficácia disso, né? Vou voltar aqui, vou contar tudo em detalhes de quando eu começar a tomar tudo, mas eu optei por cuidar da minha cabeça, não o trigêmeo, né? Então hoje eu sou assistida, aliás, muitíssimo bem assistida por uma médica psiquiatra, especialista em dor, então assim, prescritora de canabidiol. Então assim, o equilíbrio que faltava, que muita crise, 150 crises de choque por dia mais ou menos, chega uma hora que esgota, que você mesmo não se conhece mais. Então eu falei, bom, a minha opção própria, a minha escolha foi cuidar de mim, me reequilibrar. Me tornei outra pessoa, as pessoas que convivem comigo sabem disso, perceberam, todos comentaram. Então essa foi a minha opção. Você se entope de remédio, Tati? Não. Eu tomo um remédio à noite antes de dormir, só, que é um estabilizador de humor, só isso. E por minha própria conta e risco, que ela nem sabe, ela vai saber assistindo esse vídeo, o antidepressivo, faz uma semana que eu não tomo mais. Que eu tomava um antidepressivo de manhã e esse remédio de noite. Então e fiquei muito bem. Então hoje eu encaro as minhas crises de choque em paz, equilibrada. É outra Tatiana, é uma outra condição. Mas é o que eu falo, todos têm que fazer isso? Não, essa foi a minha escolha, a minha opção, né? Então a escova de dente elétrica foi minha opção, a psiquiatra especialista em dor foi a minha opção, entendeu? E não me arrependo, melhorei muito, tenho muito mais pique para lutar, para batalhar. Sou muito grata a todos que esse mês de conscientização das dores faciais abraçaram a campanha que eu fiz com o Pão de Mel, com o nosso lacinho de conscientização da neuralgia do trigêmeo, que a renda será totalmente, integralmente revertida à Facial Pain Association, né? Tem nossas reuniões do grupo de apoio da Facial Pain Association pelo Zoom mensalmente, tem sido muito bacana. Temos um grupo de apoio também no WhatsApp, que funciona assim em tempo integral, tem bastante gente, bastante troca de informação, né? Então essa é a maneira como eu tenho conduzido a situação até agora. Logo mais eu volto para contar a questão do THC, como é que vai estar, e também pretendo vir contar também a questão da ajuda da acupuntura com a quiropraxia, que também ajuda muito, tá bom? Agradeço a todos, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tem também meu Instagram, Tati Coledan, então qualquer coisa é só procurar, o que puder ajudar realmente vai ser um prazer. Obrigado, viu?